Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e agora eu tenho a Laura e os nossos convidados da semana, o Neilano e o Hendrik, participantes do MasterChef em 2023. E hoje nós comentaremos o 14º episódio da 11ª temporada do reality show gastronômico, que foi exibido nesta terça-feira, 27 de agosto, e foi dia de repescagem. E ainda bem que é um local de fala dos nossos dois convidados também, porque eles também participaram da repescagem do ano passado. Oi, Neilano. Oi, Hendrik. Sejam bem-vindos de volta. Olá, gente. Boa noite, Henrique, boa noite, Laura, Rick. Eu acho que realmente tu escolheu boas pessoas porque a gente já sentiu na pele o que é estar numa prova de repescagem, então foi perfeito. Exatamente. Boa noite, gente. Laura, Rick, prazer estar de volta com vocês. Neilano fala todo dia, então, mas é um prazer também sentar com ele, né? Repescagem é sempre mais na flor da pele e, como o Ney disse, a gente já passou por isso. A gente sabe que é ser eliminado mais de uma vez. É aquela dor, aqueles gatos. Toda vez que o Neilano vem pra cá, ele fala que desperta gatilhos nele, né? Que ele comentou episódio 4 com o Neilano, repescagem que ele botou assim. Então, esse episódio aqui vai ter mais gatilhos, Neilano, porque você comentou também a repescagem do ano passado. Você também Pô, eu acho que comentou a do ano vocês estão muito passado. cirúrgicos nessas escolhas de episódios pra eu estar comentando. É pra sentir na pele. E como vocês já falaram isso de repescagem e tal, começa aí, Neilano, com você. Como é aí essa experiência de voltar numa repescagem, de tentar uma nova chance? A pessoa vai mais abalada, vai mais confiante? Como é que é? Na minha experiência, eu fui bem mais confiante, porque eu tive mais tempo, né, para estar estudando, e bastante tempo por eu ter sido o primeiro eliminado, mas eu consegui estudar bastante, rever meus conceitos, e eu acho que é bem importante você ter um tempo, às vezes, para pensar no que você está fazendo no reality, os pratos que você vai apresentar. Então, eu acho que você consegue voltar com mais força ainda. Então, normalmente, pessoas que voltam na repescagem é porque são participantes bem fortes mesmo. E para você, Henrique, como é que foi participar da repescagem tendo saído um pouco tempo antes? Eu não digo confiante, mas mais tranquilo. Porque como a gente já foi eliminado, a gente não tem mais o que perder ali, só o que ganhar. Então, qualquer notícia positiva é lucro, qualquer negativa, nada que a gente não tenha ouvido antes dali dos jurados, né? Então, a gente no geral acaba indo, pelo menos eu, né, indo um pouco mais tranquilo, conseguindo focar até mais na parte da culinária ali. Tempo de estudar quase não tive realmente, porque eu nem para casa eu fui, né? Eu saí muito próximo da eliminação, da repescagem, então como a gente estava em confinamento, eu permaneci no hotel ali, foram pouquíssimos dias mesmo. Então eu só revisitei algumas informações e vamos gravar, vamos tentar voltar. Quase, bati na trave ali, pelo menos. Avancei uma etapa, mas morri na segunda. É, e a repescagem sempre tem disso. As repescagens nunca são as mesmas, sempre são provas diferentes. E nessa prova dessa vez, teve um brunch, né? Que pra mim o melhor momento foi a Auzileide tentando pronunciar. E no final das contas, dizendo que é brasileira, é um café com almoço. Resumiu muito bem o que era. Mas Maravilhosa. os participantes foram divididos em duplas por sorteio e sorte, né? A Ana Paula Padrão sorteava uma pessoa e a pessoa escolhia com quem queria fazer a dupla. E isso não agradou muita gente. Eles tiveram 1 hora e 30 minutos para prepararem um brunch para os jurados, com pelo menos 5 pratos e uma bebida. Mas antes, a gente tem que falar de uma polêmica que está rondando aí, porque durante o próprio sorteio, o foco gastronômico deu uma pausa. Ana Paula Padrão atiçou ao ver a reação da Larissa a ser escolhida pelo Riad, né, para ser sua dupla. E eu já quero começar com a Laura aí, que ela estava quietinha só escutando. Laura, a gente que gosta de comentar reality show, a gente adora falar que não sabe o que acontece nos bastidores do MasterChef. Dessa vez elevaram isso, trouxeram uma coisa à tona e a gente não faz ainda mais ideia do que tá acontecendo. Não, eu acho assim. Eu já reclamei disso no MasterChef algumas vezes, porque eles ficam falando de coisas que a gente não viu. E assim, tudo bem eles falarem lá dentro, só que aí coloca na edição, a gente é curioso, né? Porque a gente não vê os bastidores, então a gente fica assim, tá, mas por que que tem esse problema? Por que que criou essa situação? Aí essa, teve a situação, eles falam que ele foi misógino, a gente fica, tá, mas quando? O que que aconteceu? Ficou um negócio no ar, assim, e eu acho que é muito, tipo, não tinha ninguém a perguntar pra eles falarem, então, o que aconteceu, fulano, a professora pra botar no VT? Ah, é muito chato, se eles vão usar, e se é uma coisa que ficou importante, porque foi importante ali pra relação dos dois e pra relação das meninas lá de cima com ele, né? Do porquê que elas não queriam que ele voltasse, porquê que elas estavam contra ele, etc. Então, assim, por que que a gente não pode saber? Ah, achei péssimo isso. Tem que contar, cara. Se for o que aconteceu, a gente vai ficar com essa curiosidade eterna.
Não, e detalhe que se você entrar no site da Band, no Band Entreter, tem uma notícia sobre isso, mas só com frases replicadas pelos que foi dito no episódio. Ou seja, o próprio programa não sabe então o que foi dito, né? Porque não botaram na reportagem que eu tava lendo pra Laura aqui agora há pouco, os pontos-chave foi do episódio que a gente viu, que foi o que a Georgia falou, que a Gabriela falou, que a Larissa falou. E pra mim um dos melhores quotes veio da Andrea, né, que ia concordar com a Pamela hoje, e focou no hoje, né, no momento que ela concordou com a Pamela, eu acho, em toda a temporada. Mas eu quero saber do Hendrick, essas coisas de tretar no MasterChef, assim, se você se indispõe com o participante, você acha que isso interfere seu desempenho numa prova? Você fica pensando muito no atrito e pouco na comida? Boa pergunta. Eu acho que depende muito da pessoa, da forma que a treta é levada para a cozinha. Porque lá no programa, né, a gente ficou muito tempo junto, a gente fica, né? E rola às vezes uma conversa atravessada. Agora, se essa relação vai para o ambiente da cozinha, isso pode dar uma desestabilizada, atrapalhar um pouco no desempenho, sim. Então, de repente, a gente está cozinhando e alguém está no mezanino falando de você e você escuta. Ou a gente está cozinhando também e atrás o participante está dando um depoimento e ele fala: eu quero que o Henrique saia por causa disso, disso, daquilo. Coisas que só a gente sabe, estava assim, meio que no off, né? Então a gente acaba ficando meio assim de escutar coisas que poderiam ter ficado mantido no bastidor mesmo, né? É, o que acontece por trás das câmeras, infelizmente, a gente não tem contato. O Neiliano foi muito paz e amor, né, Leandro? Você ficou pouco tempo, não deu tempo de tretar com ninguém, não, né? Ou deu tempo de se indispor? Antes do Milano falar, não deu tempo, mas se ele tivesse ficado, o Milano, gente, ele prometia treta atrás de treta, né? Pouca gente sabe e não foi pro ar, mas na seletiva lá para ganhar o avental, acho que a primeira treta assim gravada acho que foi minha e dele, mas não saiu. A gente É teve porque, gente, a uma gente troca tem de muita patada. opinião forte. A gente tem muita opinião forte, e às vezes essas coisas acabam levando à discussão mesmo, porque o outro discorda e tudo mais. Mas eu acho que coisas de bastidores tinha que ficar nos bastidores mesmo, porque deixa o público confuso, na verdade, do que tá acontecendo, né? E não tem coisa pior do que deixar público de reality show confuso. Vai pela gente que comenta, vai pelos meninos que participaram de reality show, né? Então não Aham. deixe fã de reality show que comenta reality show confuso, porque você vai ler os comentários, é um show de horrores pra baixo. Não tem pra onde correr, respinga em todo mundo, sai culpa pra tudo quanto é lado, vira aquele furdunço. Eu tive a impressão de que a edição ontem, ela só tinha aquilo para passar para vocês, para a gente que está assistindo. Se não fosse esses assuntos de bastidor que aconteceram entre o Riad e as mulheres, né? Eles talvez o episódio teria, já não foi, achei tão interessante assim o episódio, teria sido ainda mais xoxo. Então eles se apegaram nisso, mesmo não gostando, porque eu acho que eles não gostam muito também disso. No ano passado a gente recebeu a orientação de não ficar falando de bastidor, porque o público não entende, não é interessante. Mas e aí eu acho que não, eu particularmente não assisti o episódio assim com tanta empolgação por conta disso. Então, ficou muito em volta das falas de depoimentos sobre o Riad e as respostas dele, como as pessoas lidavam com ele. Eu achei que poderia ser mais interessante. Não valeu a pena, assim, acho que investir muito nisso, porque ninguém sabe o que aconteceu, o que ele falou, como ele falou. Aconteceu alguma coisa. Todas as mulheres sabiam o que era. Elas concordavam. Isso é fato. Mas a gente não sabe como foi, né? E nem ele sabia, né? Então, quando ele recebe a informação, fica até assim, tipo, ele não consegue se defender, não consegue falar nada, ficou ali, à mercê da edição. Para mim, ele foi uma. Assim, a gente vê aí a parte do show. Adoro o Masterchef, mas a gente tem que lembrar, é um reality show, né? A gente vai para cozinhar, tem a parte gastronômica, mas se não entreter o pessoal de alguma maneira, não é o show também. É porque eu acho que o programa foi preparado para na repescagem ter um atrito Larissa e Juan, mas eles viraram amigos, né? Aconteceu o plot twist deles começaram a se dar bem, né? Então não aconteceu, então eles pegaram tudo o que podia desse assunto com o Riad e consumiram até o fim, né? E coincidiu dele ser dupla com a Larissa, eles passarem pra frente, aí pôde render do começo ao fim do episódio. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da prova, coisa boa pra quem gostou da prova, né? Vamos ver se todo mundo aqui gostou. Laura, você achou que fazer um brunch com os 5 pratos é uma prova boa pro MasterChef? Você acha que o povo tava conseguindo dar conta? Porque era em dupla, era pessoas com personalidades diferentes, mas você acha que eles conseguiram fazer uma coisa ok? Eu adoro brunch
comida de brunch, acho muito gostoso. Mas eu achei uma prova meio estranha pra repescagem, assim. Achei até meio injusto com as pessoas ali. Tinha muita coisa pra fazer. Pra mim, não é muito tempo. Eu reclamo isso sempre. Eu acho que o MasterChef foca muito em dar confusão nas provas do que em, às vezes, deixar as pessoas fazerem a comida boa. Mas eu achei que colocar em dupla acabou sendo muito injusto assim com os participantes. Eu acho que para repescagem seria sido mais justo eles estarem fazendo a prova sozinhos, né? Eu acho que eles queriam Larissa fazendo a prova com Juan, né? Eu acho que essa era o foco deles assim para edição. Por isso também isso. É, mas no geral, assim, eu achei as críticas muito estranhas. Eu tava falando com o It antes. As críticas, por exemplo, pra Renata e pra dupla dela, que eu esqueci o nome, perdão, Rafaela. eles não. Rafaela. Se você olha, se você assiste, você não acha que elas vão ser eliminadas pelas críticas, sabe? Eu achei que as críticas. Eu já falei isso várias vezes, a gente não come a comida, né? Então a gente só tá com o que o jurado fala pra depender do que a gente acha ou não. Quando eu vi os jurados falarem, eu achei que elas iam passar. Aí depois, não, mas o bolo tava. O Jacan ficou, não, o bolo é uma ótima ideia e tal. Aí depois, não, o bolo tava seco. Eu acho que assim, ficou. Não sei, eu imagino que seja a edição. A edição não ficou pra mim claro por que tais pessoas foram eliminadas e por que tais pessoas passaram pra segunda fase. Eu acho que ficou claro que foi uma prova, ficou bem altos e baixos. Tipo, todo mundo tinha um prato que tava melhor e outros que não estavam tão bons. E eles acharam que a combinação, né, do brunch em si não tava tão boa. De todo. Nenhum, assim, acertou todos os pratos, né? E fez uma combinação que foi toda. Vários tipos de coisa. Mas pra mim, o maior problema foi esse. Eu achei que as críticas ficaram confusas. Pra mim, ninguém ficou excelente, mas ninguém também ficou horrível, tirando o Juan e o Jefferson, né? Acho que eles claramente estavam os piores. Mas eu achei que a edição não deixou claro pra gente, assim, por que essas pessoas passaram. Denise também. Neilano, e com relação ao brunch, o que é mais difícil e mais fácil de fazer na prova assim com 1 hora e meia? Eu gostei bastante da prova de ser um brunch, né? Eu adoro brunch. E acho que as pessoas acabaram se confundindo, na verdade, no conceito, e até os chefes também. Teve uma fala do Jacan que eu achei bem curiosa, que ele fala assim, o crepe Suzette não combina com café da manhã. Acontece que a prova não era de café Um da manhã, brunch. a prova era de brunch. Então, acho que ele errou bastante nessa frase, e as pessoas acabaram se confundindo também nesses conceitos. Então, eu acho que era mais o pensar no que realmente ia fazer, com as calma. Eu acho que dedicar uma prova de 1 hora e meia com 2 pessoas, dedicar uns 5 minutos ali para resolver o que vai fazer, é bem mais efetivo do que só ir saindo fazendo aleatoriamente todas as coisas. Que é curioso que eles falavam isso, né? Tipo, quem vai beber uma coisa dessa no café? Eu digo, não, gente, no café talvez não, mas no brunch talvez sim, né? Então, Exatamente. né, Eu não vi é, não eles é do criticando horário. mimosa, mas mimosa é uma bebida super comum de brunch, não é? É, Sim. bastante, inclusive. Eu já bebi em Principalmente se brunch. você, principalmente se você vê série norte-americana, os brunch tá tudo com o povo com a mimosa na mão, gente. E o fuso lá, Eu meio-dia lembro, a de lá é primeira meio-dia vez daqui que também. eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de mimosa foi lendo Gossip Girl. A Serena e a Blair tomam uma mimosa num brunch. É uma bebida super comum de brunch. Olha, é referência do brunch na cultura pop brasileira também, no Não filme é? de, né? E Hendrik, pra Serena e Blair. você, Hendrik, pra você, esse brunch aí, você conseguiria fazer uma coisa boa com esse tempo e com 5 pratos? As 5 pratos. É um desafio muito grande para pensar em 5 pratos. Mas quando a gente já passa pelo MasterChef, a gente sabe que tem uns truques, né? No sentido de, bom, pedir um brunch, 5 pratos. Eu não preciso fazer uma porção com 10 croissants, por exemplo. Eu não preciso fazer 10 bolos, né? Eu faço uma porção que é suficiente para os chefs provarem ali na hora e eu consigo otimizar meu tempo. Então, eu tenho uma receita de bolo que leva uma forma inteira. Cara, eu vou diminuir essa receita para fazer em forminhas menores, assar mais rápido e consigo entregar. Então, eu iria nessa linha de pensamento, fazer porções.
reduzidas de receitas grandes, por exemplo. Mas eu acho que, puxando o gancho do Neilando, ele falou que o pessoal confundiu o conceito. Eu acho que a galera foi muito para café da manhã também. O brunch lembra muito um café misturado com almoço, então as refeições devem ser mais completas. Um croissant não dá para ser só um croissantzinho pequenininho, igual a gente viu lá um folhadinho. O ideal seria que ele fosse aberto, recheado com alguma carne, e mais um molho acompanhando junto, para ter peso, sustância, para parecer mais uma refeição que pode substituir um almoço. Mas como eles pediram 5 coisas, né, eu achei muito estranho assim, a execução de todo mundo, a avaliação dos jurados, o conceito de brunch meio que se perdeu ali na prova. Faltou proteína, né, para ser uma refeição, É, tanto vegetal como animal. exatamente. E teve gente exagerando em muita coisa, né? Tipo, botando muita farofa em tudo, fazendo mais pratos do que o pedido, que vai como isso que o Hendrick acabou de falar, que é sobre fazer as porções menores, porque vão só alimentar 3 pessoas ali, né? Só 3 jurados. E teve gente fazendo muito prato, não focou tudo direito. Eu, pra mim, na parte mais da edição do programa, eu achei interessante, porque pela edição, são 2 pontos que eu consegui ver. O primeiro foi que a Larissa cozinhou sozinha, praticamente. Aí o povo fala, mas o Riad teve um prato que foi elogiado. Gente, a pessoa só vai fazer 2 coisas, tem que ser mais que elogiado mesmo, né? Se a outra pessoa fez quase tudo, a tendência de ter erros é um pouco maior. E que o Juan se prejudicou um pouco com o José Jefferson, porque pareceu que o José Jefferson estava mais lá por diversão e por memes. Né? Não teve aquela seriedade, tanta repescagem, que eu acho que isso que o programa quer quando bota em dupla, né? Para ter alguém para desestabilizar a outra pessoa e render o entretenimento, render aquilo que é, né? Não só de comida vive o MasterChef. Vive de um espetáculo também. E o Juan, ele fica, eu percebi nas provas, nas provas que ele foi de eliminação, ele fica muito tenso e nervoso, e ele precisava de uma dupla ali que fosse um pouco mais centrada, para puxar ele para a realidade, assim, e trazer o foco. Ali juntou com uma pessoa de 220, que nem ele, que estava lá cantando, brincando, nenhum dos dois conseguiu focar, o Juan nervoso, o Juan cozinha bem, gosto de ver ele cozinhando e tal, mas ele acaba ficando nervoso e se entrega a esse nervosismo. Deu tudo errado pra ele, a dupla. O Juan que quase tacou fogo, né? Quase foi de Targaryen ali, da Daenerys. Meteu ali que ia incendiar o estúdio do MasterChef. Mas eu acho que ele deu esse azar mesmo, né? Porque foi justamente a pessoa que mais prejudicaria ele, né? Assim, de energia, assim, se fosse qualquer quase outra pessoa lá, eu acho que o Juan teria ficado mais centrado e talvez tivesse seguido para a segunda fase da prova. Mas, né? Fica aqueles ICs que a gente gosta de dizer aqui. E falando de resultado, nós tivemos a Larissa, o Riad, a Thaísa, a Andrea, a Karine e a Alzileide se classificaram. Como a Laura já falou, ela disse que os jurados também pareciam que iam passar umas pessoas e não passaram. Mas como é questão de sabor, a gente vai ter que aceitar, né, os que vieram, porque, né, eles comeram. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros. Toda quinta falando do Masterchef Brasil e toda sexta falando do Estrela da Casa. Então não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify e no Apple Podcast, e no indicar para os amigos que também curtam o reality show. E se você gostou do conteúdo, se inscreve lá para a gente ganhar mais seguidores e o podcast alcançar mais pessoas. Agora vamos voltar ao programa, que teve a segunda prova da repescagem, que foi uma batalha naval gastronômica. É isso mesmo, teve batalha naval num programa de culinária. E eu vou começar com a Laura, porque eu sei que a Laura não gostou dessa twist. Vai aí, Laura, fale o porquê você não gostou, porque eu vou defender daqui a pouquinho. Não muito, mas vou defender. Pô, eu achei ridículo. Pra mim foi uma perda de tempo. Eu fiquei o tempo todo, tá, mas pra que isso? Era pra tirar a coisa. Por que não fazer uma prova ligada à comida? Por que uma batalha naval? Ah, é muito vergonha. Eu passei o tempo todo assim, tá, mas por que isso? Não tem nada a ver com a prova, não tem nada, não tem nada a ver. Perdão, não tem nada a ver. Achei ridículo. Achei muito sem sentido, não tem nada a ver. O meu comentário que eu botei no roteiro foi assim, de todas as presepadas que o Masterchef já fez, essa eu consegui aceitar, porque eu já reclamei de muita twist do Masterchef, né? Eu digo, essa deu pra aceitar porque foi um diferencial e foi só com 6 pessoas. Se fosse com cast com 20 pessoas, um por um, eu dizia, nossa, pra que isso? Aí apareceu Fantasia, porque é um quadro do Fantasia, não um quadro do Masterchef, né? Mas, de certa forma, foi bom. Aí é bom quem tá com o Neilano e com o André aqui, eu quero saber o que vocês acham disso, de vocês pegaram twists na temporada. Quando é que vocês vêem essas twists que são um pouco, que fogem um pouco da gastronomia, mesmo relacionando com tempo de prova e tal. Como é que vocês recebem isso na hora? Porque o programa adora enfiar isso pra vocês. Eu assisti aquilo doido pra pular, pra acabar, sabe? Só assisti mesmo pra ouvir se tinha alguma conversa, alguma coisa interessante ali.
Achei que totalmente desnecessário, vou colocar assim. Podia ter outra coisa. Eu sempre gosto de ter dinâmicas, né, diferentes no MasterChef, mas realmente, como vocês falaram, dinâmicas que tenham a ver com cozinha, com a gastronomia, ou mesmo com a rivalidade dos próprios participantes. Uma batalha naval, nada a ver, pra mim foi uma pataquada, não entendi, foi do nada tudo ali, então só foi perda de tempo mesmo. Inclusive, eu nem assisti tudo, eu assisti hoje o episódio pelo celular e eu passei a batalha naval inteira. Não, inclusive, eu adiantei também, porque eu fiquei, tá, é só isso. E sobre a prova, Neilton, o que você achou dela? Teve gente que foi inteligente, soube o que fazer, teve gente que ficou nervoso. Eu acho que todos os pratos foram bem à base do nervosismo. Tinha gente que não sabia o que. Ou não sabia ou não lembrava, né, o que eram os ingredientes na cesta, mas de qualquer maneira, ter uma cesta surpresa assim é bem difícil mesmo, e algumas pessoas não conseguiram ornar os ingredientes ali presentes com o da escolha, né? Por exemplo, o Riad pegou ostra e pegou ovas e fez a cavaquinha. E o pessoal não estava sabendo que era frégula, por exemplo, então, e mesmo assim prepararam, e eu acho que o nervosismo acabou atrapalhando todo mundo ali na hora da prova. O Riad, inclusive, recebeu uma crítica que foi que ele abriu as ostras, botou as ovas e serviu, né? Um dos jurados falou isso pra ele. Então, assim, eu que não sou participante, que passo longe de saber cozinhar, fiquei. Imagina a pessoa receber isso na hora, né? Mas a pessoa vai estar disposta a levar esculacho mesmo de jurado, porque os jurados não estão perdoando ninguém. E você, Andrew, o que achou aí do desempenho dos participantes nessa segunda parte? Eu achei como os jurados avaliaram, assim, ok, sabe? Não teve nenhum prato surpreendente. A gente teve só o Riad mesmo, assim, aquém de Masterchef. Nem de Masterchef, de cozinheiro mesmo, sabe? E a gente pode culpar isso com o nervosismo ou o estresse que ele passou na prova anterior, com as coisas que ele ouviu, talvez. Mas não vou falar que é tão somente isso, porque já abriu ostra? Nunca abri. Já fez pato? Nunca fiz. Tirei a gordura. Já usei caviar? Mais ou menos. Vou colocar uma colher de sopa aqui em cima da ostra. Então a gente vê que faltou conhecimento ali. Ele podia focar no que ele sabia, entregar uma coisa honesta. Os próprios jurados falaram: esse cara aqui tá aqui só para brincar, né? Deu pra perceber que ele estava fazendo nada com nada. Eu acho que nenhuma ação do Riad, nenhuma ação do Riad merecia aqueles comentários da Pamela, Pamela, não sei como é que é. Eu não sei se eu não assisti todos os episódios, né, dessa temporada, mas se ela faz aquele tipo de comentário em todos os episódios, ela é bem insuportável, né? Porque toda hora ela fica... Pamela, exatamente. Toda hora com aqueles comentários meio ácidos e tudo mais, eu acho que isso não é tão legal pra edição em si, afinal é um programa de gastronomia, né? Não, falando nisso, o comentário que eles fizeram imitando a Nicole Baus, achei de mau gosto tremendo. Me desculpe, imitando a voz dela, que só ela gostava dele. Também Ali acho claramente era uma piada interna. Uma zoada até nela, né? Que era convidada. Achei de péssimo momento, achei assim, um momento péssimo do programa. Eu fiquei, porra, que desnecessário, né? É que de tempos em tempos nascem uma de Ellen, né? Quem assistiu ano passado pegou a referência, né? Mas assim, mas a Pamela tem uns momentos legais dela, que ela fica quietinha no canto dela, faz uns comentários pertinentes. Tem outros que ela tá assim, tanto que ela tem eu acho que ela é a mais rejeitada desse ano. Quando tiver as redes sociais, Pelo público? pelo público, sem sombra de dúvidas, porque Eu acho que é mesmo. Porque no então aí comentário no YouTube tinha gente criticando justamente ela, falando, tá falando aí, mas ainda bem que ela, quando ela sair, vai sair de vez. Tinha os comentários assim no YouTube. Eu Não, olhei, o eu li. público, quando eu fui no Instagram procurar comentários pra gente comentar daqui a pouco, eu chegava a dizer assim, olha, hoje não, mesmo essa pessoa não participando da prova, curte aqui quem quer que ela saia, sabe? Eu digo, o ranço do povo chegou nesse nível, né? De tá torcendo pela eliminação de gente que nem tá fazendo a prova. Então é bem-vindos ao reality show no Brasil, gente, é daí pra baixo, como eu falei. Daqui pra frente é só pra trás, né? Mas dessa prova, eu achei que também concordo que foi nervosismo, foi tudo. E eu confesso assim, gente, não sou jurado, não tô lá gravando o programa, mas assisti, né, 11 temporadas de MasterChef, e eu acho que pra mim essa foi uma das repescagens mais fracas. Não sei se por culpa dos participantes ou por culpa das provas. Eu primeiro sempre culpo o programa.
porque eu não tenho um contrato, eu posso fazer isso, né? Assim, tipo, nada me segura de dizer que... Eu sempre digo, eu já disse aqui várias vezes, eu acho que eu digo isso desde a sexta temporada, quando a gente faz o negócio, que eu não culpo primeiro o jogador, eu culpo o jogo, né? Eu culpo o Masterchef primeiro, para depois sair descontando os participantes. Alguns a gente começa a criticar, porque quando o Hendrick falou agora do Riad de focar em uma coisa que ele sabia, aparentemente, supostamente, ele não sabia quase nada ou nada, né, para poder trazer para repescagem. Então fica difícil ali, mas os participantes às vezes passam a mão. É aquela coisa, o ranço cega as pessoas. E participante de MasterChef, gente, é ser humano também. Vai o ranço, vai instalar, vai fazer uns comentários que não precisam e depois vai ter que aceitar o rojão, porque aquilo vai para edição e o público vai olhar. Né, o público vai chegar lá no Instagram do MasterChef e vai comentar. E ainda comenta marcando o participante, porque o público é assim. Né? Então, a pessoa tem que ter cuidado com o que fala no MasterChef, porque o público também vai tirar suas conclusões dali. E como a gente falou lá no começo, de coisas que a gente sabe que não aconteceu. Né? Então, cuidado também na hora de for falar. Tem muita gente que parece também ter os comentários prontos para poder viralizar, assim, né? Aí eu acho que complica um pouco. As pessoas querem, às vezes, ter essa personalidade. Só um comentário. Eu também achei que a prova, no geral, foi fraca, tanto que os jurados não conseguiram disfarçar muito bem, né? A Helena, no prato, que o prato, né, o melhor, assim, ela falou, tá agradável. Tipo, É, não é um grande elogio, né? Tá agradável. Pra mim é quase falar assim, deu pra comer. Sinceramente, tá agradável, não é um grande elogio pra comida. concordo. Se é agradável, um comentário desse agradável é tipo se fosse a seletiva, né? Que é muita gente, muito prato, muita coisa, muita correria, mas você na repescagem, né? Na metade do programa, sei lá, o programa com 14 participantes ainda me voltam 2, mas foi isso que aconteceu e a Helena teve que fazer. Eu sempre falo isso nos comentários da Helena, gente, aqui. Que a Helena, quando tem que elogiar uma coisa que ela não gosta, supostamente elogiar uma coisa que ela não gosta, ela enrola, ela procura palavras. E o agradável foi o que veio na cabeça dela na primeira hora. Então foi o que ela entregou pra gente, foi o agradável, né? E de resultado, quebrando um protocolo que nunca foi protocolo, gente, porque se vocês sabiam, episódios do MasterChef não são feitos de graça. Se eles falaram que iam trazer 2 pessoas, é porque já estava predestinado a voltarem 2 pessoas. Porque tem a questão de estadia dos participantes. Eu acho que eles teriam que fazer isso com 2 pessoas, porque se a gente fizer as contas, coincide em quase ser uma semifinal com 5 pessoas de novo, igual ano passado. E lá vou eu na semifinal tá criticando isso de novo. Já é um spoiler do que eu vou falar daqui a umas 7 semanas. Porque, né, semifinal com 5 ninguém merece pra sair 3 de uma vez só. Mas repescaram 2 pessoas. Essas 2 pessoas foram a Andréia e a Larissa. E como já é tradição aqui do podcast, eu já adianto que os destaques da semana sempre é quem volta. Porque quem volta, né, ganhou prova, se destacou, fez o merecer. Então, parabéns, André e Larissa. Vão ser as fotinhos aqui, porque voltaram. E agora vamos começar com a Laura. Laura, e aí? O que você achou do resultado e de ser Andréia e Larissa voltando? Achei agradável, assim. Eu acho que pela edição, pra mim, era a opção óbvia que ia ser, assim. A Larissa sempre teve muito destaque. E a Andrea, quando saiu, muita gente ficou chocada, assim. Ela era uma participante bem querida pelo público. Então, pensando no que a edição mostrou até agora, pra mim eram as 2 pessoas óbvias pra voltar, assim, teria que ser uma das 2. Como acabou tendo as 2, acho que não tinha outra. Pela história que a edição contou até agora, pra mim teria que ser elas mesmo. Tinha que ser elas mesmo, assim. Eu acabei não criando nenhuma proximidade, mesmo à distância com a Andrea, porque eu não estou conseguindo acompanhar a temporada regularmente, né? Então perdi alguns episódios aí, não vi a eliminação dela. A Larissa eu conheci pessoalmente na seletiva do ano passado, então eu também tive meus altos e baixos em relação ao que eu pensava dela, né? Depois que eu a conheci pessoalmente fora, eu gosto mais dela fora da competição do que na competição. Acho uma pessoa muito gente boa, inclusive. Agora, em relação ao desempenho delas, eles tinham 2 pessoas para passar, como melhor, parte da decisão, né? As 2 tiveram um desempenho ok, os outros não. Então vai tu mesmo. Assim, não tem pior, não tem melhor, é vocês 2. Porque as 2 tiveram, foi como a nossa amiga aqui falou, eu esqueci o nome, desculpa. Foi como ela falou, as 2 foram elogiadas, mas os 2 pratos das 2 tiveram críticas assim, ó, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Então, nenhuma passou com louvor, infelizmente, né? A gente gostaria de ver assim
Eu acho que elas podem oferecer muito mais coisa agora nessa volta durante a competição, mas era um momento ótimo para elas brilharem bastante, assim, ter uma volta triunfal. Aí fica voltar com essa sensação de que faltou, sabe? Eu achei bem isso mesmo. Foram os dois pratos aceitáveis, né? Então foi merecido as duas terem voltado, já que já queriam que voltasse duas pessoas. Eu acho que mais uma vez a repescagem foi com um prato menos mal. A primeira, quero dizer, foi com aqueles petit gâteaux, né? E tipo assim, todos foram horrorosos, foram ruins e tudo mais. E mesmo assim, botaram mais uma pessoa dentro. Acho que dessa mesma maneira, nessa repescagem, eles repetiram isso. Foi os menos piores pratos a estarem entrando. E eu acho que se tivesse outra repescagem, a Larissa voltava de novo, porque ela é viciada em repescagem. É o hobby, repescagem, né? Porque assim, É, olha, a Andrea foi a primeira participante a conquistar 2 pins na temporada, então ela criou um nível alto para ela, né? E para os outros participantes. Depois ela deu umas quedas e foi eliminada, mas ela também é uma das pessoas mais queridas pelo público, então ela é, na teoria, né, assim, um pacote completo pro reality show, né? Cozinha bem, tem apelo É, popular. rapidinho, minha mãe assiste, né? E ela é uma das poucas pessoas que minha mãe lembra e pergunta: Ai, Andréia, como é que foi? Ela não lembra o nome de todo mundo, mas a Andréia ela lembra. É legal ser um personagem assim, porque mesmo é legal ser um personagem assim, porque mesmo que você não ganhe, sempre vai ter o carinho do público, as pessoas sempre vão lembrar de você. Isso é bem bacana. Se você tem uma trajetória legal. É, não é, às vezes vencer o programa não é só vencer o programa, você pode vencer o programa perdendo também, filosofando aqui agora, né? Mas pode acontecer isso. E a Andrea eu já falei isso no episódio da eliminação dela, ela é uma das participantes mais carismáticas do cast, que tá faltando isso, um carisma de personagem. De cozinheiro, todo mundo tem que saber cozinhar, porque é um programa, né, de culinária. Mas de personagem, assim, que você sente uma relação com ela, uma coisa assim, eu acho que a Andrea é uma das pouquíssimas que tem isso. E a Larissa, eu sinto que pra mim que a Larissa era uma grande aposta do programa em si. Sabe? Porque sempre tem essa história também de que tá faltando no MasterChef esse ano, que é a história a ser contada. Quem tem uma história a ser contada até agora é a Andrea e a Larissa, que foram repescadas, né? Que é a história de quem é repescado começa a ser quase um protagonismo da segunda fase de MasterChef. Mas a Larissa teve altos e baixos na temporada, teve um pouco mais de baixos, mas não é aquilo. Como falaram, vocês três falaram. Queriam trazer duas pessoas. Quem foi de todo mundo que cozinhou bem, né? E ok, agradável, né? Quem foi que foi o mais agradável de todos ali? Foram as duas, então as duas voltaram. E é isso, não tinha muito o que se fazer, né? Das 6 opções que eles tinham. Então, parabéns para Larissa e para André. E eu passo uns leve panos para elas, porque elas são bem legais com a gente também. E a gente trata bem quem trata a gente bem também. A gente faz essa defesinha aqui também. Agora, ó, a gente vai para uma parte do que tá na rede, que eu pego alguns comentários do que rola no episódio, no Instagram e tal. Essa semana eu peguei uma parte do público porque falou isso da Larissa, que ela está sendo protegida por ela ter tido uma terceira chance. Aí ela foi até no Instagram e comentou, né, no Instagram do programa. É difícil lidar com isso. Todo ano tem sempre isso, que alguém diz que a produção é protegida. Todo reality show do mundo, alguém fala que alguém é protegido quando você torce pra alguém sair e a pessoa não sai. Ela foi responder, eu acho que o conselho que eu dou pra Larissa, mesmo nunca tendo participado de nada, é não responder, não dar munição pro público e seguir só os comentários positivos, porque isso vai só atrapalhar ela, que é a mesma coisa que acontece com a Pamela, né, os comentários dela. Então, tudinho. E outra coisa é que teve um post da Andrea no Instagram, não sei se vocês já viram, que ela bota uma frase da Pamela, que a Pamela fala quando ela tá eliminada. Eu não consegui entender na hora, eu não voltei no episódio pra ver, mas é uma coisa tipo, vai minha filha, pode ir embora. Com a Pamela falando isso, ela bota aquela cena da novela do outro lado do paraíso, com a Clara voltando, né? Você não sabe o prazer que é estar de volta. Ou seja, vem uma rivalidade aí e tá tipo, participante tretando. E falando em treta, o Juan e o José Jefferson estavam até agora há pouco tretando no Twitter. Vão lá ver os dois tretando. A dupla não se deu bem no pós e estavam lá tretando. Eu vi também com print isso no Facebook, mas vão lá ver também. E a última coisa que tá na rede, não tá na rede, mas eu observei no episódio, que é um famoso spoiler do MasterChef que ele dá em cada chamada. Porque na prova em equipe da semana que vem, que eles mostraram a chamada nesse episódio e na outras chamadas, se vocês voltarem ao episódio, vocês vão ver a voz da Larissa chocada com a prova. Então, quase todo mundo que prestou atenção sabia que ela era uma das repescadas, ou se ela voltaria sozinha ou não, ficava um mistério, mas aí já dava pra saber que ela voltaria, porque não tinha como um participante eliminado ficar chocado se ele não voltou, né? Já que ele não tinha como fazer aquela prova. Então fica a dica aí, a edição do MasterChef, que tá dando spoiler demais pra gente, hein? Que tá prestando atenção. Essas promos, eles tomam muito cuidado, mas sempre passam detalhes, sempre.
É porque eu falava assim, olha, assistam Masterchef porque eu vou tentar uma vaga e tal. Aí as pessoas viam uma promo e falavam, você já tá dentro, eu vi uma imagem sua num episódio. O povo é muito disso, porque eu acho que foi pra Laura e pro Tonho que eu falei, que quando o Masterchef fez a promo, que a temporada de vocês foi gravada bem antes, né? Assim, quando começou já tava perto da final, né? Já tava quase Sim, terminando. Ao contrário dessa que tava rodando ainda, né? Bem na metade. Então, quando teve aquela promo grande da temporada, teve uma prova no top 7 que eu falei, ó, Laura, Laura pra Gabi, isso, a gente falou, olha, esse cabelo que ela traz ali, aquele é a Ana Carolina. Ela tá no mínimo no top 7, né? Porque aparecia o povo. Então, uma eu tatuagem lembro na de mão. você tweetando isso, você comentava que, que via assim, desconfiava. É, E até a tatuagem do povo, o bom, preste Hit atenção. é muito bom nisso. Eu nunca sei, ele que me conta. É? Eu nunca percebo. A Laura, quando pergunta, tem spoiler do Masterchef? Eu digo, Laura, o maior spoiler do Masterchef é ver a chamada no começo. Que você sabe de É. muita coisa ali. Você vê quem tá voltando, vê quem tá saindo. Na temporada do Masterchef em 2021, também tinha muita gente que sabia, porque tinha muita gente tatuada. E tem uma tatuagem bem específica. O povo via muito aquela. Mostrava só o braço, mas era o braço tatuado, né? Dizia, fulano não vai sair, porque naquela prova tal, que ainda não chegou, ele tava. Então tem esses detalhes aí. Mas eu queria, antes de gente terminar, puxar esse gancho ali que eu falei daquele a pouco da Larissa. Neilane, e aí, como é que você, como ex-participante do reality show, aconselha as pessoas a lidarem com esses comentários que ficam tendo, hein, de acusação, de tudo? Porque é um estresse a mais, né? Você tá recebendo um hate na rede social e você ainda querer responder, alimentar ainda mais. Eu acho que quando você responde, realmente você tá alimentando o ego da pessoa e a pessoa fica mais instigada a estar comentando mais ainda. Então, a melhor coisa é você realmente ignorar e não falar nada, nem visualizar, porque é aí que eles vão ficar com ódio mesmo, porque você nem deu atenção. E é normalmente isso que eu faço. Eu nem visualizo. Tem que se manter zen, né? E pra você, Andy, que você durou mais tempo, você chegou a tretar, ter uma desavença na temporada, o público toma partido. Então, como foi lidar com esses comentários de acusações, de hate e tudo? Olha, alguns eu respondia, mas sempre pensando 1000 vezes como que eu ia responder, para não, geralmente puxando para o humor, sabe? Para pessoa não dar corda. Então a pessoa falava, assim, a minha maior rivalidade foi com o Wilton, né? A briga de confeiteiros, né? Alguém escrevia lá assim, eu entro que eu odeio o Wilton porque, sei lá, ele é pastor e o Wilton é não binário. Aí eu comentava, imagina, eu sou legal, kkkk. Não fala assim, entendeu? A gente se gosta, a gente é amigo, dá uma desconversada, porque eu sei também que as pessoas, a gente sabe que o que os outros comentam, né, outras pessoas vão ler. Se a gente deixa no comentáriozinho também, às vezes, né, para esclarecer alguma coisa, ou para quebrar esse gelo, também vão ver a resposta, então pode aliviar a gente. Mas eu sempre evitei responder hater e respondi assim só alguns que eu achava que fazia algum sentido ter dar alguma resposta, sabe? Mas não tive muito também, não. Eu não tive tanto assim, não. Foram poucos que pegaram no meu pé, assim, em relação a isso. E o Wilton também não recebeu do lado dele, não, por causa de mim. Então fica aí a dica para vocês que estiverem ouvindo a gente aqui, tá, que quer participar do MasterChef, ou vocês que estão participando do MasterChef estão ouvindo aí, porque por mais que o programa já tenha sido gravado e, gente, potencialmente a Ana Paula Padrão tenha postado um spoiler, a gente vai vendo agora, vamos procurar saber o que é, né? Fica a dica aí que mais gente continua comentando, né? E é para não dar cartaz, deixar o hater ficar quietinho no canto dele. Agora, sobre a Larissa, né, e ela eu acho que é campeã, então, uma das campeãs de receber comentário negativo. Inclusive, antes do programa, ela realmente nunca fez nada. Se a gente parar para pensar assim, o que ela fez para ser tão mal vista por muita gente, né? É difícil lidar com isso, porque ela olha para ela e talvez pense, o que eu fiz, né? Eu não fiz nada. Às vezes a gente faz alguma coisa, se incomoda com hate, mas tem um motivo, né? E quando não tem motivo, né? Eu acho que, assim, se ela estiver ouvindo o podcast, né? Ela deixar esse pessoal falando sozinho, acreditar no que quem ela é e o que ela está fazendo, porque isso passa. A Jelly conseguiu dar a volta. Quem é fã de Masterchef não continua não gostando dela, mas ela conquistou um público muito grande, que não acompanha tanto o Masterchef assim, que está no Instagram, com o jeito dela fora de programa. Então, às vezes, a forma com que a gente é mostrado na televisão influencia muito com a opinião das pessoas também. Porque a Larissa passa muito por chata, né? É o que mais falam dela. A Larissa é isso.
E eu tive alguns contatos pessoalmente com ela e ela é uma boa de pessoa. Querida demais, assim, demais, super simpática. Não tem um A para falar do jeito dela. Na competição, difícil. Mas competição é competição. A gente releva. Desculpa, falei demais, eu sou muito pouco. Ah, tem que falar mesmo, é dia de falar. Só um comentário sobre isso, eu acho que as pessoas, e eu falo isso de todo reality show, as pessoas elas criam uma primeira impressão de um participante e elas mantêm aquilo eternamente, elas não aceitam mudar isso. Eu acho que a Larissa sofre com isso, com uma percepção dela lá no ano passado. E aí que vai Verdade. que permaneceu assim. E é muito ruim, porque tipo, primeiro porque as pessoas mudam, etc. E primeiro porque as pessoas não são só suas primeiras impressões. Eu acho que a gente precisa abrir mais o coração, nosso coração quando tá assistindo um reality show, para aceitar as mudanças que vão acontecendo no participante. Eu e toda semana, quando a gente vê Big Brother, tem outras que a gente comenta semanalmente, né, que eu comento semanalmente, a gente fala, e isso é hoje, semana que vem eu posso estar torcendo para outra pessoa. Porque as coisas mudam. Então, assim, acho que as pessoas precisam aceitar mais que os participantes podem mudar de ideia na nossa cabeça. Eu acho que, assim, não é só a primeira impressão. Então, eu acho que esse é o problema, assim. Às vezes as pessoas ficam muito radicais no que elas acharam primeiramente da Larissa e não se abrem para pensar nela de outra forma, né? Exatamente, a gente que é participante de reality, né? A gente tá ali sendo exposto para todo mundo da TV e o que as pessoas precisam entender é que não dá para resumir o que nós somos a partir do que aparece na TV, porque é pouquíssimo, pouquíssimo da nossa personalidade é o que está sendo exposto, é o que está sendo mostrado e principalmente o que está sendo interpretado pelo público. Pouquíssimo. Então as pessoas têm que entender que as pessoas, às vezes, que a gente está julgando, são pessoas maravilhosas, como a Larissa, que é uma pessoa incrível, uma amiga querida demais que o MasterChef nos proporcionou e que está sendo, assim, recebendo vários comentários negativos e que eu acho bem chato, na verdade, isso. Ano passado, na repescagem, vocês lembram que eu peguei uma pimentinha fora do tempo, tive que devolver? O Aham. Masterchef, eles fizeram uma publicação no Instagram, e foi bem na época do Atencione Pickpocket. Eles fizeram uma publicação com essa imagem, com essa frase, né? Eles tiveram que apagar a publicação, porque tava super divertido, era pra ser uma piada, um meme, porque o pessoal pesou a mão demais contra mim. Ah, é ladrão, rouba as pessoas. Cara, eu consigo entender que as pessoas fazem isso. Tipo, vão num lugar assim e ficam falando assim dos outros. Eu nunca comento no Instagram de ninguém. Eu não consigo entender essa vontade que as pessoas têm de ir lá e, tipo, massacrar uma pessoa que eu nunca vi na vida. Não consigo, não consigo. Loucura. E o programa, às vezes, alimenta, né? Mas a gente sabe como o reality show funciona. Mas fica a dica aí para mentalizar coisas boas. E como eu sempre falo, se você não gosta de um participante, não precisa dizer para ele. Vá num participante que você gosta e comente as publicações deles, engajem. Os participantes do MasterChef precisam também disso, né? Tem alguns que vão seguir ainda o sonho de ser, né, com dinheiro, investir em outros projetos, mas vão lá acompanhar. Mas é isso. Estamos chegando mais ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Neilano. Muito obrigado, Hendrik, por terem vindo aqui. Já são de casa, mais de uma vez vindo aqui, já sabe o caminho de chegar. Ou nada, sempre um prazer estar aqui junto com vocês comentando sobre reality que a gente gosta. Eu quero voltar esse ano ainda para comentar a vitória do José Roberto, um grande amigo que eu estou torcendo muito para ele. Eu lembro do Assim, tweet do Hendrik falando nas apostas na estreia do programa que estava achando que a final ia ser o José Roberto e a Geórgia, né? Eu ou lembro a do seu tweet Laura. falando. Ó, a Laura, né? Mas, É, gente, é, eu vou, antes de encerrar, eu vou fazer um comentário assim, gente, a Laura desse MasterChef, ela tinha potencial para ser uma das melhores vilãs do MasterChef tem. se fosse a equipe de edição da temporada da Eliane e da Maria Antônia. Porque ali sabiam fabricar Nossa, vilões como ninguém. Porque a Laura, gente, eu não tô falando da Laura como pessoa, porque eu tô dizendo que ela tem uns comentários, ela tem umas reações às críticas que recebe, que anos atrás isso era uma bandeja para os editores do programa dizer, vamos fazer essa pessoa aqui virar uma vilã, é? Olha o que ela tá dando pra gente, né? Por mais que o público esteja dando um hate nela aí também. Então quer dizer que a Andrea, a gente não está contando os confessionários ainda, mas eu sei que a Andrea, voltando para o programa, ela se torna a narradora oficial, porque ela é uma das primeiras colocadas
né? Porque ela tá empatada com outra pessoa. Acho que ela e a Georgia são as pessoas que mais estão comentando a temporada com confessionários. Então fica aí a dica. Será que elas vão mais longe do que isso? Será que elas fazem uma final? Será que uma das duas ganha? Acompanhe o podcast, a gente vai comentar tudinho. E sigam nossas redes sociais na descrição. A do Neilano, a do Henrique, a minha, da Laura, da Isa, da Gabi, do Tonho, de todo mundo. Então até semana que vem para mais Masterchef e até amanhã para a Estrela da Casa. Até lá e tchau! Tchau. Tchau, Tchau, gente. gente.